Olá, seja bem-vindo ao canal Faça Fortuna. Eu sou o Cássio Salles, investidor há mais de 10 anos e o meu papel é te ajudar a investir melhor. Nesse vídeo vamos falar sobre o Banco BMG. Vamos fazer uma análise completa do banco, do IPO até hoje e identificar as mudanças que está acontecendo. E no final vamos fazer uma avaliação de mercado, se é ou não um bom investimento em comparação com outros bancos. O Banco de Minas Gerais, ou BMG, abriu seu capital há não muito tempo atrás. Foi em outubro de 2019, arrecadando mais de 1,2 bilhões para investimento no banco e 191 milhões para seus sócios, através de uma oferta secundária. Apesar da ação estar sendo negociada na bolsa há pouco tempo, o banco em si tem mais de 90 anos. Mas, para o investidor que entrou no IPO, de lá para cá, as ações derreteram, perderam mais de 62% do seu valor. Saiu de R$ 11,60 para um preço de R$ 4,90. Vamos tentar entender o que está acontecendo. Quais são as transformações que o banco passou de 2019 até aqui. Bom, antes de falar dessa transformação, vamos entender primeiro qual que é o modelo de negócio principal do banco no IPO. O principal produto do banco era os cartões consignados e a oferta de crédito consignado, através principalmente da sua rede de franquias das lojas Help, onde o cliente tinha o seu primeiro contato e onde existia uma oferta mais intensa. O banco não se posicionava como um banco digital, não tinha uma presença forte nesse meio. Então, antes do IPO, o Banco BMG ele tinha uma vantagem competitiva, que é a sua capilarização através da sua rede de franquias. E de lá para cá, alguma coisa mudou? O que o BMG está fazendo? Bom, o BMG utilizou os seus recursos para alavancar suas operações de crédito, mas também para aumentar sua presença no meio digital. Com o lançamento de seu aplicativo e a atualização de sua tecnologia, hoje o BMG ele consegue abrir a conta 100% digital sem a necessidade de participação da loja Help. Isso, por um lado, favorece tanto o custo de captação de depósito quanto o custo de venda de crédito, já que o BMG, quando faz a captação 100% pelo meio digital, não precisa pagar comissões. Uma outra estratégia que o BMG está utilizando, que eu acho muito relevante, é a busca de parcerias. Ela primeiro vendeu 30% da sua área de seguros atacado, ou seja, high ticket, para a Generali, como uma forma de alavancar suas operações e se associar a uma empresa com expertise. Ela fez essa mesma estratégia com a venda de 40% da BMG Corretora para o WIS, uma empresa de seguros e corretagem. E a terceira parceria foi a venda de 45% da Granito, que é uma empresa de adquirência e meios de pagamento, que a BMG era a controladora. Então essas parcerias é uma forma de aumentar as vendas e as operações, mesmo que o ganho não seja 100%, já que ela está cedendo participação. Bom, vamos passar agora para os destaques de 2020. O BMG foi muito agressivo na aquisição de clientes e nessa transformação digital. Ele aumentou o número de clientes ativos de janeiro de 2020 a dezembro em mais de 28%, passando para mais de 5,2 milhões de clientes ativos e triplicou a quantidade de contas no banco para 2,6 milhões de contas. Houve durante esse período também a formalização das operações saindo do principal meio, que era o meio de papéis e contratos, para os meios digitais, tendo uma maior segurança jurídica. Eu falo isso principalmente porque o BMG ele se envolveu com alguns problemas com a justiça, principalmente com as vendas dos cartões consignados. Isso é um meio que o BMG encontrou de diminuir as demandas judiciais. Mas e os resultados financeiros? Como que ficou? Bom, o lucro líquido contábil do BMG diminuiu em mais de 20%, sendo em 2020 310 milhões de reais. Mas o lucro líquido ajustado, que é o lucro líquido retirado alguns itens não recorrentes feitos pela administração, foi de 381 milhões, um aumento de 10% em relação a 2019. Essa diferença é basicamente em relação a uma amortização de ágio
de compras de algumas instituições financeiras em 2011. Essa amortização vai acabar agora, se eu não me engano, em agosto. E existe um efeito contábil de despesa de mais de 12 milhões por mês. Então o banco fez alguns ajustes e diminuiu também as receitas das vendas das participações com as parcerias que eu já mencionei. Ela teve um aumento de captação muito forte com os depósitos, em mais de 45%. Ela teve um aumento na sua carteira de crédito em mais de 21%. Em relação à carteira de crédito, onde no IPO em 2019 o core era o consignado, esse core ele se manteve praticamente estável, com um aumento um pouco mais de 2%. Mas a carteira de crédito expandiu muito com outros produtos de varejo, como cartão de crédito, crédito em conta. A inadimplência do banco ela não é desprezível, é em torno de 5%. Já a Basileia, que é uma das principais medidas utilizadas nos bancos, onde se verifica a solidez da instituição, está em 17,8%. É uma Basileia muito alta, poucos bancos têm um valor tão alto, mas nesse caso, essa Basileia desse valor é principalmente pela captação que ela fez no IPO. E a gente deve ver uma redução à medida que a carteira de crédito do banco se expanda mais. Algumas políticas do banco que é do maior interesse do acionista é que ele está sendo muito agressivo em recompras de ações. Então quer dizer que ela está diminuindo a quantidade de ações em circulação na bolsa, o que reverte em valor diretamente para o acionista. E uma segunda política que eu acho muito interessante, que o BMG tem uma política de distribuição de juros sobre capital próprio, que é uma forma de dividendos. Então, para quem é acionista, mesmo que tenha sido feito o IPO há pouco tempo atrás, a gente pode esperar uma remuneração para o acionista, em formas de recompra de ações e em formas de juros sobre capital próprio. Beleza, a gente já conversou aqui sobre as transformações que o banco está passando, o aumento de seus clientes e a mudança de estratégia. Mas vamos falar agora um pouco sobre o BMG e o mercado. Será que é um bom investimento? O que está acontecendo? Por que essa ação desvalorizou tanto? E será que vale mais investir em outros bancos ou no BMG? Bom, em relação ao valuation do BMG, ele é muito atrativo. Suas ações estão sendo negociadas abaixo do valor patrimonial. Normalmente a gente consegue encontrar ações assim apenas em estatais e um preço-lucro, ou seja, se a gente pegar o lucro do BMG e dividir pelo preço da ação, também está muito interessante. Além do mais, eu vejo o BMG muito pró-acionista, com políticas muito interessantes de distribuição de juros sobre capital próprio e recompra de ações, que é uma forma de distribuir valor para acionista diretamente. A gente consegue verificar esse tipo de políticas quando a diretoria tem ações, é o que a gente fala de skin in the game. Então, normalmente, esse tipo de diretoria pensa nos acionistas. Mas isso quer dizer que vale a pena investir no BMG? Não exatamente, principalmente porque o BMG, em relação aos bancos tradicionais, que nesse caso são os 4 principais, Banco do Brasil, Bradesco, Santander e Itaú, além da Caixa Econômica, mas a Caixa Econômica não tem ações negociadas na bolsa. Mas principalmente esses 4, ele tem um custo de captação muito menor do que o BMG. O BMG ele é mais agressivo porque para conseguir clientes ele precisa remunerar mais os seus clientes investidores. Na oferta de crédito, ele também tem um custo de oferta alto, porque principalmente as ofertas do meio tradicional tem muitas comissões aos agentes envolvidos. Mas, por outro lado, a rede de franquias, lojas Help, tem uma vantagem competitiva muito interessante em relação aos bancos tradicionais. Enquanto as lojas Help trabalham com uma visão de dono, ou seja, a pessoa tem a franquia e para ele receber, ele precisa vender, nos outros bancos não. São funcionários e normalmente os salários não estão envolvidos com comissões. Além do mais, o custo de uma loja e o custo de uma agência bancária são totalmente diferentes, sendo então um custo de manutenção de um grande banco muito maior. Então, concluindo, em relação aos bancões, os bancos tradicionais, o BMG
deixa a desejar algumas vantagens competitivas. Mas, por outro lado, a gente pode acabar vendo um crescimento muito mais acelerado do BMG do que os bancões. Então vai do seu apetite ao risco. Investir em um banco tradicional está envolvendo consideravelmente menores riscos. São instituições rentáveis, elas estão sendo negociadas a um preço adequado e existem vantagens competitivas consideráveis. Para o investidor que tem um pouco de apetite e risco, ele pode investir esperando um crescimento mais acelerado do que um banco tradicional e, por consequência, uma valorização mais substancial da ação e dos seus rendimentos. Então é isso. Muito obrigado, um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.